Então, vamos dar início a esta sessão. Esta é a segunda sessão que estamos a fazer nesta Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras, que é uma iniciativa que tem acontecido todos os anos em Portugal e em Espanha. E hoje vamos falar desta ave que aqui está, que é o tecelão de cabeça preta. Antes de passar a falar da espécie, queria só referir que o que é a Semana sobre Espécies Invasoras, que decorre já, penso que é o quarto ano consecutivo, simultaneamente em Portugal e Espanha. É uma iniciativa conjunta da Rede Inveco, que é a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, juntamente com a plataforma invasoras.pt, os projetos Life, COP, Cortadéria. A Cortadéria é a Cortadéria celoana, que é uma planta invasora da América do Sul, também chamada erva das pampas ou penacho. O Life Invasaco, que é um projeto Life que visa combater organismos invasores do meio aquático, e ainda um grupo espanhol, que é o Grupo Especialista em Invasões Biológicas. Então, estas entidades em conjunto organizaram, mais uma vez, a Semana sobre Espécies Invasoras e convidaram várias entidades a associar-se. O Portal Aves de Portugal, tal como nos anos anteriores, associou-se a esta iniciativa com a realização de 2 webinários dedicados ao tema, neste caso, das aves invasoras, embora a Semana sobre Espécies Invasoras incida também sobre outros grupos de seres vivos, plantas e animais. Nós fizemos 2 webinários. O primeiro foi na passada quinta-feira sobre o pato de rabalçado americano. A gravação será disponibilizada oportunamente. E hoje, então, temos o segundo webinário sobre as aves invasoras e vamos falar do tecelão de cabeça preta, que é uma das espécies que nós não chegamos ainda a abordar nos anos anteriores quando falamos de espécies invasoras. Bom, o tecelão de cabeça preta, que vamos agora conhecer um bocadinho mais em detalhe, é esta ave que aqui está, pertence à ordem Passeriformes e à família Ploceidae. Esta família reúne os tecelões e também os bispos, de que nós temos cá um invasor que é o bispo de coroa amarela, portanto pertence à mesma família do tecelão, embora há um género diferente. O nome científico é Ploceus melanocephalus. Já vamos ver o que é que isto significa. Tem 14 centímetros de comprimento, alimenta-se essencialmente de sementes de herbáceas, frequenta paúis e valas com vegetação emergente e a postura tipicamente é de 2 a 3 ovos. Neste caso, eu tive alguma dificuldade com isto, mas não encontrei informação sobre o período de incubação. Portanto, penso que isto, no caso desta ave, estará mal estudado. E, portanto, não há informação disponível. Eu diria que, tratando-se de um pequeno passeriforme, provavelmente serão 2 semanas ou perto disso, mas não há informação disponível neste caso. Ora, quanto ao nome científico, Ploceus melanocephalus, isto vem do grego. Ploceus vem diretamente do grego ploqueus, e que significa tecelão. Tecelão aqui no sentido de um artífice, por exemplo, aquele que tece. E isto é uma referência ao tipo de ninhos construídos pelas aves deste grupo, que são assim uns entrançados de tiras vegetais, portanto, como se eles estivessem a tecer aquilo tudo. Já vamos ver umas imagens mais para a frente. Portanto, o nome tecelão, que vem do grego ploqueus, é uma referência então aos ninhos muito elaborados construídos por todas as aves deste grupo. E como curiosidade, posso referir, por exemplo, em África há várias dezenas de espécies do género Ploceus, e que cada espécie constrói um ninho com uma forma diferente. E, portanto, com alguma experiência, olhando para os ninhos de tecelão, é possível saber não só que é um ninho de tecelão, mas sim de que espécie de tecelão é que é aquele ninho. Melanocéfalos também vem do grego, é uma palavra composta em que, por um lado, tem melano, que vem de melas, que significa preto, e céfalos. Céfalos significa de cabeça, ou que tem a cabeça. Portanto, deriva de cefalé, cefalé que significa cabeça, e, portanto, céfalos significa de cabeça, e então melanocéfalos significa de cabeça preta. Portanto, é o significado desta palavra composta. Aparece também noutras espécies, como, por exemplo, na curruca melanocéfala, que é a totinegra de cabeça preta, ou na Ictiaetes melanocéfalos, que é a gaivota de cabeça preta. E há depois outros compostos com
com este formato. Por exemplo, há espécies que têm o nome específico leucocéfalos, sendo que leucos significa branco, portanto leucocéfalos significa de cabeça branca. Depois também existe eritrocéfalos para cabeça vermelha, por aí fora. Portanto, melanocéfalos significa de cabeça preta. Então a tradução deste nome científico para português, numa tradução literal, é exatamente o nome comum da espécie, que é tecelão, aqui, de cabeça preta. Ora, este nome é um nome dado pelo Linneu. Ou seja, esta espécie foi, ou melhor, não é o nome, é a espécie foi descrita pelo Linneu na 10ª edição do seu Sistema Natura, que é aquele trabalho em que ele estabelece pela primeira vez este sistema de uma forma bastante organizada. E, portanto, está aqui. Mas está entre parênteses. Portanto, Ploceuros melanocéfalos está entre parênteses. O parênteses significa que isto não é o nome original dado pelo Linneu. Ou seja, foi o Linneu que descreveu a espécie, mas não é o nome original. E quando nós vemos aqui o protónimo é o primeiro nome dado à espécie, é este, Loxia melanocéfala. Loxia, como sabemos, é o nome genérico do cruzabico. E Loxia vem do grego loxos, que significa cruzado. É claro que o Ploceuros, este tecelão, não tem as mandíbulas cruzadas, mas o Linneu, na altura, ele classificava as aves com base em semelhanças morfológicas e ele achou que esta ave, o seu bico robusto, devia ser um parente próximo do cruzabico e colocou esta espécie no género Loxia. É claro, mais tarde, depois percebeu-se que isto eram famílias diferentes e foi criado, esta espécie foi movida para o género Ploceuros e até para a sua própria família, que é a família Ploceidae. Mas podemos ver, então, isto é Loxia melanocéfala, nome dado por Linneu, aqui na sua obra, está aqui, portanto, Sistema Natura per Regna Tria Natura, Editio 10ª, que é a 10ª edição. E aqui uma curiosidade, type locality, portanto, que é a localidade tipo, ou a localidade onde foi apanhada ou onde foi colhido o espécime tipo, foi na Guiné. Ora, o Linneu, efetivamente, embora ele vivesse na Suécia, ele, logo na sua primeira classificação, incluiu aves de outros continentes. Como curiosidade, posso dizer que a primeira espécie que vem referida neste trabalho é o vultur grifos, que é o condor dos Andes, que é da América do Sul. Portanto, ele incluiu aves que ele já sabia que existiam de outros continentes, com indicação da respectiva origem. Foi o caso, então, do tecelão de cabeça preta, que é incluído nesta 10ª edição do Sistema Natura do Linneu, embora, como vimos, tenha, entretanto, mudado de género, com origem na Guiné. Ora, a família dos tecelões é uma família muito vasta, tem cerca de, penso que tem mais de 100 espécies. Isto é o mapa de distribuição da família como um todo. A família Ploceidae, como podem ver, distribui-se por 2 continentes. Por um lado, a África subsaariana, não ocorre aqui no norte da África, não ocorre no Paleártico, ocorre na África subsaariana, que em termos de regiões biogeográficas se chama a região afrotropical. Inclui também aqui várias ilhas do Oceano Índico, como Madagascar e outras ilhas mais pequenas, como Seychelles, Maurícias, etc. O sul da Península Arábica, que também está aqui na fronteira entre o Paleártico e a região afrotropical. E depois a parte sul da Ásia, que é da região... agora estava a falhar o nome, mas acho que é Indomalaia, se não me engano. Portanto, é a região da Ásia que está a sul dos Himalaias. O que está a norte pertence ao Paleártico. E, portanto, aqui nesta... também chamada às vezes região oriental. Portanto, é a região da Ásia que fica para o sul dos Himalaias, que apanha então a Índia, um bocado do Paquistão, o Sri Lanka, a Indochina, portanto, aqui este conjunto de países que é Myanmar, Malásia, Vietnã, Laos e Camboja e Tailândia. E depois aqui uma parte da Indonésia. Portanto, isto é a distribuição, então, da família Ploceidae. Agora, vamos ver aqui mais em detalhe o nosso tecelão de cabeça preta. Isto aqui é tirado de um guia de campo que saiu em 2021, do Rume et al. E então o que é que nós vemos aqui? Temos aqui uma imagem de um macho nupcial, um macho em plumagem, porque os tecelões têm uma plumagem nupcial e uma plumagem não nupcial, e na plumagem não nupcial assemelham-se às fêmeas. O macho nupcial tem a cabeça preta, cá está, o que dá origem ao nome científico, e de resto a plumagem é essencialmente amarela, embora com o dorso mais esverdeado, e aqui uma mancha mais
entre o vermelho e o acastanhado, assim uma coisa ruiva no peito. Isto é e com a íris escura. E o bico preto também. A fêmea e o macho não nupcial são assim com um ar mais apardalado. Tá, à primeira vista até se pode confundir com um pardal, embora com umas nuances mais esverdeadas na cabeça, um bico um bocadinho mais longo e robusto que o pardal, e outra característica é a íris clara, que também está aqui referida no texto. Mas no texto refere-se que a íris clara também se aplica ao este símbolo macho NB. NB significa non-breeding. Portanto, non-breeding significa quando não está em plumagem nupcial. O BR, são abreviaturas que se utilizam muito nos guias. Aqui, macho BR significa macho breeding, portanto, em plumagem nupcial ou nidificante, que é este da esquerda. À direita, em baixo, temos fêmea barra macho non-breeding, que é NB barra juvenil. Ora, há aqui uma dúvida que eu tenho, que até hoje ainda não consegui confirmar, porque já li informações que não são totalmente esclarecedoras acerca disso, que a fêmea tem sempre o íris claro. O que eu ainda não percebi muito bem é se o macho não nupcial também fica com a íris clara ou fica com a íris mais escura. É, uma, é um aspecto que eu ainda gostaria de esclarecer melhor. Neste momento não tenho a certeza se ver uma ave com a íris clara significa que é uma fêmea ou se a íris do macho também se torna mais clara no inverno. Portanto, para já, deixo este ponto assim um bocadinho em aberto porque é algo que ainda não consegui confirmar. Agora, aqui uma foto então de um macho nupcial, como podem ver, cabeça preta, o dorso esverdeado, portanto o pescoço e as partes inferiores são mais amarelas, o dorso é esverdeado, o olho é escuro, embora a íris seja um bocadinho mais clara que a pupila, mas o olho de uma forma geral é mais escuro. Isto é então o aspecto do macho em plumagem nupcial. Aqui um aspecto de uma fêmea, cá está ela, com a íris muito clarinha, como podem ver, que é um aspecto para distinguir do pardal, além de ser um bocadinho maior e ter o bico mais longo e ter, como eu já referi, aqui na cabeça, estes tons amarelados esverdeados. O pardal tende a ser mais acastanhado. Portanto, com um bocadinho de experiência não se confunde com o pardal. Agora, aqui outros exemplos de fotos que eu acho que também são interessantes. Como eu disse, os machos têm uma plumagem nupcial e uma plumagem não nupcial. Eles mudam para a plumagem nupcial quando começa a época dos ninhos. A época dos ninhos em África varia consoante as regiões, porque em muitas regiões da África as aves tendem a nidificar em função do regime de pluviosidade e a época das chuvas varia de região para região. Portanto, em África a data da nidificação nem sempre coincide. Em Portugal, o que se tem verificado é que a nidificação deste flamo se dá na primavera e no verão. E eu encontrei no IBIRD algumas fotos dos machos em muda, e nestes casos indiquei a data da foto para ajudar a contextualizar este processo. Então, temos aqui esta foto de um macho em muda, ele está assim com este aspecto meio careca, porque lhe devem estar a crescer as penas novas, ele está misturado as penas antigas com penas novas, e vê-se aqui, parecem ser os canudos a rebentar, que é normal quando as aves estão em muda, ficam assim com este aspecto estranho. Portanto, as cores estão misturadas. Reparem a data 1 de abril, portanto, até no início de abril verifica-se que temos aqui um macho, neste caso a adquirir a plumagem nupcial, porque eles estão com a plumagem nupcial mais ou menos desde abril até, creio que setembro. Aqui outro macho, este em 15 de março, portanto, este até é mais cedo que o anterior e até está mais adiantado, portanto, já tem aqui o preto na cabeça, ou seja, os indivíduos não mudam todos ao mesmo tempo. Há uns que podem mudar mais cedo, outros que mudam mais tarde. Mas o essencial aqui é que durante o mês de março e no início de abril nós vamos conseguir encontrar machos com este aspecto, com esta plumagem de transição, em que vemos uma mistura de penas, estas mais clarinhas, que são penas antigas, que ainda são penas da plumagem não nupcial, e as de cores mais vivas, que são as penas novas que estão a nascer. As penas não são mudadas todas ao mesmo tempo, isto é um processo gradual e por isso é que aparece aqui esta mistura de cores. Aqui, agora, uma foto referente à construção do ninho. O ninho é aqui, no caso desta espécie, ele é suspenso aqui entre dois caniços. Os caniços são assim umas herbáceas que nascem no meio da água. Portanto, ele constrói o ninho suspenso dos caniços. E reparem este entrançado, não é? Muito denso destas, enfim, parecem assim umas folhas alongadas. É matéria vegetal que eles conseguem entrançar e depois aquilo forma assim uma espécie, uma esfera, e lá dentro tem uma câmara.
Reparem na data, 22 de abril, a ave já está com a plumagem nupcial. Bem, nem está bem completa, porque ainda tem aqui umas manchinhas claras, como se pode ver aqui no ventre. Portanto, há aqui ainda, parece estar a terminar mesmo a fase de muda. Mas pronto, no essencial já está com a plumagem nupcial, já está dedicada ativamente à construção de ninho, neste caso no dia 22 de abril. Portanto, o que nós vemos é, de meados de março até ao início de abril, há machos ativamente em muda, no final de abril já estão a construir ninho. Aqui um outro caso, também no final de abril, de um ninho aqui suspenso entre dois caniços. Este está um bocadinho mais atrasado que o anterior, mas é muito engraçado porque eles começam por prender aqui estas tiras vegetais, vamos chamar-lhe assim, para fazer uma espécie de um anel, e depois é a partir deste anel que começam a construir o resto da estrutura que vai dar origem à tal esfera com a câmara lá dentro. Portanto, estas aves são realmente uns verdadeiros artífices, né? A construir os ninhos assim. E reparem, isto já deve estar suficientemente sólido, este anel, porque a ave está pousada no anel que ela própria fez. Portanto, o anel já deve aguentar com o peso da ave, o que significa que esta estrutura deve aguentar. E reparem bem estes nós, né? Estes nós que foram dados aqui à volta dos talos do caniço. Portanto, é muito engraçado repararmos nestes pormenores, os tecelões, e não é só desta espécie, nós cá só temos este tecelão, mas em África há imensos tecelões, eles fazem ninhos elaborados, mas todos assim bastante cheios destes entrançados. É muito engraçado a forma como estas aves se especializaram em fazer ninhos tão elaborados. Portanto, 29 de abril. Aqui o aspecto de uma fêmea, eu pus aqui esta foto mais até para mostrar a cor da cabeça, portanto, que é assim de um amarelo esverdeado, e reparem a íris claríssima. Isto é 26 de abril, portanto, claramente aqui uma fêmea, porque nesta altura os machos praticamente já mudaram todos. A minha dúvida, como disse, tem mais a ver com a cor da íris durante o inverno, se é possível ou não distinguir os sexos. Mas aqui vê-se também que o bico é mais longo que o pardal, portanto, as cores da cabeça, o padrão e a cor da íris permitem descartar qualquer confusão com o pardal. Agora, deixamos as fotografias e vamos ver um bocadinho mais em detalhe a situação da espécie. Começamos com a habitual ficha sobre conservação, está aqui, é uma espécie List Concern, o estatuto global. Na Europa e em Portugal não tem estatuto, como é o habitual para as espécies não autóctones, portanto, para as espécies introduzidas, portanto, não tem estatuto atribuído a estas espécies, não são avaliadas. Por curiosidade, posso referir aqui a autoridade, eu já referi isto anteriormente, mas está aqui Linnaeus 1758, cá está o tal parênteses que nos indica que o nome não é o nome original do Linneu, como já vimos, era Loxia melanocephala. Ora bem, agora vamos ver aqui alguns detalhes que nos vão ajudar a entender melhor a situação na Península Ibérica. Isto é o mapa de distribuição mundial. Como podem ver, cá em cima na Península Ibérica aparece a cor de laranja. Cor de laranja, como está aqui na legenda, significa introduced, portanto, isto foi introduzido na Península Ibérica. A zona onde a espécie é nativa é na África tropical, essencialmente aqui no centro, no oeste, desde o Senegal, isto é a zona do Senegal e da Guiné-Bissau, estendendo-se depois aqui pela Nigéria, Camarões, até ao Congo, Tanzânia, Uganda, desce até à Zâmbia, não desce mais para baixo, e depois sobe um bocadinho aqui até à Etiópia. Portanto, mas é uma distribuição, como podem ver, não é uma distribuição contínua, não é uma grande mancha. É assim, tem uns traços, que é uma distribuição que à partida parece um bocadinho estranha. Quando nós olhamos para as distribuições das espécies africanas, na maioria dos casos, pelo menos quando são espécies comuns, é uma mancha mais ou menos contínua, pode ter uns buracos. Não é assim estes traços com esta configuração estranha. Eu olhei para isto e pensei, isto deve ter uma explicação. Ora, este tecelão normalmente aparece ao pé d'água. Não é uma ave terrestre. Há outros tecelões que são mais terrestres. Mas este, e em Portugal nota-se isto, aparece em zonas úmidas com vegetação emergente. Então, quando olhei para este mapa, pensei, vou cruzar isto com o mapa dos grandes rios em África, para ver se salta aqui alguma coisa. E saltou. Então, temos aqui à esquerda o mapa anterior e à direita um mapa que eu encontrei alguns na net com os principais rios africanos. E o que nós vemos é que há aqui alguma coincidência.
reparem, por exemplo, aqui à esquerda temos o Rio Congo, né, que é este traço que faz aqui à direita, que separa o Congo belga da República Democrática do Congo, que faz este traço aqui, que está aqui marcado. Depois aqui, este que faz aqui este arco, que vai desde a Guiné até ao Mali e depois desce até à Nigéria, é aqui o Rio Níger, que segue aqui, sai aqui da Libéria, sobe e depois desce para baixo. Tem aqui depois este afluente, que é o Benue, que faz este aqui para a direita. Temos aqui o Rio Senegal, que faz aqui por cima da Guiné-Bissau, por cima da Gâmbia, faz aqui também. Tem aqui outro rio na Gâmbia que não está marcado no mapa da direita. E depois aqui do lado direito, na zona do Uganda, temos o Lago Vitória, que é o maior lago da África, está aqui à direita, e depois para cima segue um traço, que é aqui um braço do rio Nilo, que é o Nilo Branco. Portanto, é claro que depois há aqui outras manchas que não coincidem necessariamente com os grandes rios, porque este mapa só tem os rios, acho que tem os 7 maiores rios, o que é da África. Mas o ponto essencial aqui a reter é que a distribuição desta espécie, em grande parte, coincide com as principais manchas de água, sejam elas rios ou grandes lagos. O que, de certa maneira, é um reflexo da preferência desta espécie por zonas com, enfim, alguma extensão de água e de vegetação emergente. Ao contrário de outros teflões que podem, por exemplo, ocorrer em floresta densa ou em savana ou até em zonas habitadas, este teflão está muito ligado à presença de água. E, portanto, é claro que, como eu disse, a correlação é imperfeita, mas dá para perceber que estes traços que aqui aparecem e que certamente representam as principais áreas de ocorrência deste teflão estão em parte ligadas ao curso dos grandes rios. Portanto, este aspecto é relevante para entendermos também a distribuição na Península Ibérica, que já vamos ver a seguir. Ora, este mapa eu tirei do eBird, este print screen até foi feito esta semana, portanto é um mapa bastante atualizado, tem os pinos onde há observações, os vermelhos são as observações dos últimos 30 dias, os azuis são outras mais antigas. Mas, olhando para o caso de Portugal, o que nós vemos há duas manchas importantes, assim, em que há grandes concentrações destes pinos, que eu às vezes chamo balões. Uma é aqui o Vale do Tejo, mais ou menos aqui entre a zona da Golgã, entroncamento, a descer até ao estuário, até à zona de Lisboa. Tem aqui uma amálgama de balões. E a outra é o litoral do Algarve. São as duas principais zonas de ocorrência. Depois há uns pontinhos isolados que, em alguns casos, são registros antigos ao longo do litoral centro, até chegar quase ao Porto, não é bem no Porto, é na Barrinha de Esmoriz, que fica ali ao pé de Espinho. Depois há registros isolados no litoral centro, mas são zonas menos... Há uma zona de menor continuidade. A maior continuidade está aqui no Vale do Tejo e depois no Algarve. E quando olhamos para o lado, para a Espanha, vemos também aqui uma enorme concentração. Isto é a região do Parque Nacional de Doñana, que corresponde à zona das marismas do Guadalquivir. Ora, as marismas do Guadalquivir são uma enorme zona úmida. Portanto, a espécie está concentrada aqui, tal como aqui aparece apenas ao longo do Tejo. Reparem que depois no interior, no Alentejo, não há. Depois há no Algarve, só ao longo do litoral, que é onde existe uma série de zonas úmidas. Neste caso não é um grande rio, mas é uma série de lagoas costeiras e de paúis e de... Não é bem paúis, mas é caniçais e pequenas lagoas ou lagos. E, portanto, eles ocorrem apenas onde há o habitat favorável. No litoral centro também, mas aqui há muito maior descontinuidade. Portanto, em Espanha, tirando esta zona do Guadalquivir, há também um pequeno núcleo aqui na zona de Málaga, junto à foz de um rio, que acho que é o rio Guadalhorce, e de resto em Espanha aparecem muito pouco. Portanto, eles, quer em Portugal, quer em Espanha, estão mais ou menos dependentes da existência de habitat favorável e concentram-se essencialmente nestas três manchas que eu referi. Portanto, Baixo Tejo, litoral do Algarve e marismas do Guadalquivir. Este mapa é retirado do Atlas Europeu, que eu já tenho mostrado. Neste caso não existe um mapa de comparação, porque no primeiro Atlas Europeu a espécie ainda não tinha sido registada na Península Ibérica. Portanto, estou apenas a mostrar o mapa do segundo Atlas, que foi publicado em 2020, e é apenas o mapa da abundância com esta escala logarítmica que está aqui à esquerda, portanto, que tem tons aqui, estes tons de rosa acastanhado. Então, em Portugal, como podem ver aqui no Tejo, e região de Lisboa e no Algarve, com estes tons que parece ser do primeiro e segundo, e depois em Espanha uma bolinha um bocadinho mais escura, que já deve estar aqui neste entre 100 e 999. Eu, de facto, no Atlas espanhol
li que a população da região aqui de Doñana está estimada já em qualquer coisa como milhares de casais. Portanto, esta população, em termos quantitativos, daquilo que eu li, parece ser uma população maior do que a população portuguesa. Apesar de estar mais contida geograficamente, o que sugere que eles aqui são mais abundantes e estão mais concentrados. É certo que as marismas do Guadalquivir também são uma área bastante grande, mas os dados existentes sugerem que realmente esta população é quantitativamente superior. Ora, há aqui uma questão interessante para esclarecer, que é, será que este tecelão foi introduzido em Portugal e se espalhou depois para a Espanha, como aconteceu com os biques lacs e, aparentemente, com os bispos de coroa amarela, ou será que foi introduzido primeiro em Espanha e depois é que veio para Portugal, como aconteceu com os bengalis? Eu não sei a resposta, até pode ter acontecido que tenha surgido mais ou menos em paralelo nos dois países, mas vou-vos dar aqui alguns elementos que ajudam a entender a história deste tecelão na Península Ibérica. Começamos pela situação em Espanha. Eu fiz aqui uma breve cronologia com base em algumas fontes que eu consultei. Então, nas marismas do Guadalquivir, portanto, na zona de Doñana, o primeiro registro é de 1993, quando uma ave é capturada numa sessão de anilhagem. Portanto, 1993 estamos a falar há 31 anos. E em 1997 é confirmada a nidificação da espécie nesta zona. Portanto, não especificam como é que foi feita a confirmação, mas imagino que tenham sido vistos ninhos da espécie. Portanto, em 1997, o tecelão de cabeça preta já estava a nidificar em Doñana. E depois, até 2008, a situação manteve-se mais ou menos estável. Portanto, andavam por ali uns quantos, mas aparentemente não havia expansão. E a partir de 2009 começa a registrar-se uma grande expansão na área. Portanto, isto acontece às vezes com outras exóticas, que se estabelecem, mantêm uma população estável ali durante uns anos sem grande expansão, e depois, a certa altura, é que há uma explosão populacional. Portanto, isto não é inédito, porque uma espécie introduzida, às vezes, vamos dizer as coisas assim, precisa de algum tempo para conseguir estabilizar ali a população, e depois, a partir daí, cria condições para se expandir. Ou pode haver uma alteração das variáveis ambientais, não sei. O que está documentado é isto, que a partir de 2009 há uma grande expansão. E que atualmente, então, ocorre nas províncias de Sevilha, Huelva e Málaga, que é tudo Andaluzia, sendo que Sevilha e Huelva são as duas províncias que abrangem aquela zona das marismas do Guadalquivir, e Málaga é o outro núcleo mais pequeno que está mais a leste, já do lado do Mediterrâneo. Este mapa é do terceiro Atlas espanhol. Eu, neste caso, também não tenho mapa de comparação, porque no segundo Atlas espanhol, que foi feito há 25 anos, não havia ainda registros da espécie. Já tinha sido registada em Doñana, mas eles não fizeram mapa da espécie, e, portanto, só no terceiro Atlas é que aparece, e isto é em quadrículas 10 por 10. Eles distinguem aqui entre verde escuro e verde claro, que é reprodutor e não reprodutor. Eu imagino que isto tenha a ver com as confirmações ou não explicam no texto, mas o que podemos ver aqui é um núcleo principal, que é o tal das marismas do Guadalquivir, repartido entre as províncias de Sevilha e Huelva. Huelva é esta que está aqui mais junto a Portugal, Sevilha é o outro do lado, e depois o tal núcleo mais secundário aqui na zona costeira de Málaga, que é esta província, com mais aqui este registro isolado que eu não sei o que é. Portanto, núcleo principal em Doñana, núcleo secundário na província de Málaga. Em Portugal, também fiz uma pequena cronologia. Ora, em Portugal, as primeiras observações dão-se em 1996, ou seja, 3 anos depois dos primeiros registros conhecidos em Espanha. Portanto, a espécie apareceu primeiro em Espanha, que foi em 1993, como eu disse, e em 97 já estava a nidificar, e em 96 são as primeiras observações em Alcochete. Em Alcochete, mais concretamente, no chamado Paulo da Barroca, que fica na herdade da Barroca de Alva, ali uns 4, 5 quilómetros a sul de Alcochete, perto de Rilvas. Agora, reparem que as datas são quase coincidentes. É verdade que a primeira observação em Espanha foi em 93, mas isso não permite concluir que eles tenham vindo de Espanha para cá, nem permite concluir que uma primeira identificação em Espanha foi em 97, que foi daqui para lá. Portanto, não me surpreenderia que eles tivessem aparecido ao mesmo tempo nos dois países. Até porque em 1997, que é o ano em que há a primeira confirmação em Doñana, é também quando há o primeiro registro de nidificação no Algarve, mais concretamente em Vila Moura, que fica no concelho de Loulé. Portanto, há aqui uma coincidência temporal entre o primeiro registro de nidificação em Portugal e o primeiro registro de nidificação em Espanha.
Isto pode ter a ver com o facto que esta espécie era frequentemente importada, como acontecia com muitas outras aves vindas de regiões tropicais. Possivelmente era importada tanto para Portugal como para a Espanha, houve fugas ou libertações dos dois países, e até pode ter acontecido a espécie ter se estabelecido de forma independente, quase em simultâneo, quer em Alcochete, quer no Algarve, quer em Doñana. Mas isto é uma suposição, porque nós não sabemos se houve movimentações ou não. É apenas uma hipótese. Havia muitas aves exóticas que eram importadas, esta situação manteve-se até 2005. Em 2005 há um ban, portanto há uma proibição de importação de aves exóticas para a Europa, e a partir daí o fluxo de aves exóticas diminuiu imenso, para valores muito perto de zero, só que as que já cá estavam e já andavam à solta conseguiram se estabelecer e mantêm-se até à atualidade. Portanto, o tecelão, obviamente, entrou na década de 90, foi anterior ao tal ban, ao tal proibição. Em 98 aparece um novo núcleo, que é no Polo da Tornada, que fica no concelho das Caldas da Rainha, portanto, que é um daqueles núcleos isolados no oeste. Este núcleo é muito mais pequeno que os outros. É mais pequeno porque ali não há uma continuidade de habitat. No oeste, isto fica no Distrito de Leiria. O Distrito de Leiria tem muito poucas zonas úmidas e, tirando o Polo da Tornada, praticamente não há mais sítios com condições para a espécie. Portanto, mas é engraçado a espécie ter ido lá parar. De onde é que estas aves vieram, não sei. Em 99 aparecem registros no Vale do Tejo sem serem Alcochete. Portanto, aparecem em Loures, há vários paús na várzea de Loures, como o paúl da Granja e o paúl das Caniceiras. Aparece também no paúl do Boquilobo, que é mais a norte, fica já no distrito de Santarém, ali entre a Golguém e Torres Novas. Portanto, reparem aqui datas muito próximas, e os registros, perdão, os locais estão isolados uns dos outros, portanto, não é muito claro se houve uma expansão a partir do, sei lá, de Alcochete, que foi o primeiro sítio onde isto apareceu, ou se houve aparecimento em vários locais em simultâneo, resultante talvez de fugas ou de libertações. Portanto, isso não há dados concretos que permitam dizer como é que se deu este processo de expansão. Ora bem, este mapa é o mapa do segundo Atlas, de nidificantes, que foi realizado entre 99 e 2005 e foi publicado em 2008. As bolinhas grandes referem-se à nidificação confirmada da espécie. Isto são quadradinhos de 10 por 10 e estes locais podem ser identificados. Isto aqui, onde tenho o rato, é o Paúl da Barroca, em Alcochete, que foi o primeiro local onde a espécie foi detectada, em 96. Este aqui é Loures, os tais paús da várzea de Loures. Este aqui em cima à esquerda é o Paúl de Tornada, nas Caldas da Rainha. E depois temos dois aqui no Tejo. Um deles é, penso que é este, que é o Paúl do Boquilobo, se não me engano. E este aqui mais em cima será outra zona úmida. São na zona de Santarém. Um deles é o Boquilobo, talvez o de cima, e o outro é o outro Paúl mais em baixo, que eu neste momento não consigo identificar. O que nós vemos é que aqui na região de Lisboa e Oeste há 5 locais de nidificação, mas reparem que eles estão separados uns dos outros, não há uma continuidade na distribuição. E depois no Algarve temos uma confirmação, aqui no meio, que é a tal de Vila Moura, e outro ao lado, portanto isto aqui, aliás, a da direita até é capaz de ser a da Quinta do Lago, e à esquerda, aqui com a bolinha média, deve ser Vila Moura. E depois há aqui registros isolados na zona de Lagos, mas só de nidificação possível. Portanto, essencialmente no Algarve estava aqui muito centrado nesta zona e não havia uma grande expansão. Portanto, na década de 2000 tínhamos essencialmente então o Baixo Tejo, e o Baixo Tejo, estou a falar aquilo que é da Golgueira para baixo, depois daqui do entroncamento para cima já é o chamado Médio Tejo. Portanto, temos o Baixo Tejo, temos o Oeste, o único núcleo que aliás subsiste até hoje, que é o tal do Polo da Tornada, nas Caldas da Rainha, e temos depois o Algarve Central. Isto eram as três zonas que nós tínhamos no segundo Atlas de nidificantes. Mas como podem ver, e eu saliento isto, uma grande descontinuidade entre locais. Agora, vamos passar para o terceiro Atlas, que foi publicado recentemente. O terceiro Atlas, que foi publicado em dezembro e que foi realizado entre 2015 e 2021, também está aqui com quadrículas 10 por 10. As cores aqui referem-se a possível, provável e confirmado. Bem, começando pelo norte, temos aqui uma confirmação a norte, na Barrinha dos Moris, ou seja, houve um salto para o norte do país. Se estas aves vieram do sul ou vieram de outro sítio, eu não faço ideia.
Está aqui o registro do pulo da tornada, embora neste caso apareça só como possível. Agora, algo de muito relevante se passa aqui no Tejo. Eu há bocado chamei a atenção que havia uma descontinuidade e agora não. Agora temos aqui uma grande mancha mais ou menos contínua, embora não haja confirmações em todos os lados, mas há uma mancha contínua que vai aqui desde Alcochete e Loures, por aqui acima até à Golgã. Portanto, eles já estão presentes noutros locais do Vale do Tejo, aqui nas zonas, possivelmente Vila Franca, Azambuja, Cartaxo, Santarém. E no Algarve é a mesma coisa. No Algarve, onde a espécie só estava presente em 2 quadrículas, agora já tem confirmação aqui pelo menos em 5. E daquilo que eu conheço, eles nidificam pelo menos na Quinta do Lago, na Lagoa das Dunas Douradas, na Lagoa dos Salgados, em Vila Moura, pelo menos estes 4 sítios, e possivelmente e talvez na Foz do Almagem. Portanto, e depois há nidificações possíveis, desde Lagos até Vila Real de Santo António. Portanto, espalharam-se claramente no Tejo e no Algarve. É claro que esta espécie não se espalhou tanto em termos geográficos como outras invasoras que já falámos aqui em sessões anteriores, porque esta espécie, apesar de tudo, tem requisitos de habitats muito específicos. Portanto, eles não se vão expandir aqui para o Montado Alentejano nem para os pinhais daqui das Serras do Norte. E mesmo no litoral centro, os locais de habitat favorável estão assim muito espalhados. Portanto, não é provável que esta espécie de repente ocupe uma mancha contínua do país. Irá acontecer eventualmente como acontece em África, que está ali ao longo dos principais rios, poderá eventualmente colonizar aqui o Rio Sado ou o litoral alentejano. Não sei se consegue muito mais do que isso. Agora, a expansão é nítida. Aliás, há aqui um outro mapa, que é este mapa que compara o segundo com o terceiro Atlas, e o que nós vemos aqui, aqui temos as bolinhas, portanto, de 3 cores, sendo que as azuis, neste caso está aqui na legenda, azuis é onde já estava no segundo Atlas e se manteve no terceiro, vermelhas é onde desapareceu e verdes é onde se expandiu. Então o que nós vemos aqui é, cá está em cima o verde na Barrinha dos Moris, que é uma novidade no terceiro Atlas, aqui à esquerda no Paulo da Tornada manteve, que já estava, e depois no Tejo, cá está, tínhamos assim umas bolinhas azuis separadas, com núcleos isolados uns dos outros, e agora já temos aqui, isto não é bem contínuo, que ainda há aqui uma interrupção, mas temos aqui uma data de bolinhas verdes, sugerindo que a espécie está a expandir-se aqui na bacia do Tejo. E no Algarve verificamos exatamente a mesma coisa, portanto, uma expansão quer para o oeste, isto é a Lagoa dos Salgados, quer para leste aqui ao longo da Ria Formosa. Aliás, isto aqui é a Quinta do Marinho, que também já foram vistos lá, creio que a nidificar, portanto fiquem em Olhão, aqui é Conselho de Faro, portanto eles já estão aqui presentes basicamente em Lagos, Silves, Lolé, Faro, Olhão, isto deve ser Tavira e Vila Real de Santo António, portanto já estão com uma distribuição mais alargada no Algarve. Como eu referi, a partir de 2009 também foi registada uma grande expansão em Espanha, e este Atlas mostra que em Portugal está a acontecer o mesmo. Portanto, o que não surpreende, dado que esta espécie está classificada como invasora, é uma espécie que conseguiu colonizar o nosso território com sucesso e, portanto, é provável que se continue a espalhar enquanto não houver nenhum tipo de plano de ação. Já agora, gostava de referir que os riscos desta espécie, enquanto espécie invasora, não estão estudados em Portugal. Eu já ouvi falar já há uns anos que quando eles se estabeleceram no Polo da Tornada, que é esta bolinha aqui, que os roxinóis grandes dos caniços deixaram de nidificar lá. Portanto, de acordo com essa ideia, esta espécie, de alguma maneira, expulsaria os roxinóis grandes dos caniços. No entanto, eu teria algum cuidado com esta conclusão, porque os roxinóis dos caniços estão a diminuir bastante. Peço os roxinóis grandes dos caniços, é desta espécie que eu estou a falar, estão a diminuir bastante em todo o território, e provavelmente há aqui, incluindo no interior alentejano e não só, noutras zonas em que não há tecelões. Portanto, é possível que haja outros fatores por trás do declínio do roxinol grande dos caniços, que não seja apenas a presença do tecelão. Agora, tanto quanto eu sei, os riscos associados a esta espécie não estão estudados, como aliás acontece com a maioria das invasoras. E, portanto, há aqui ainda um déficit de informação. Eu penso que era importante que esta espécie, tal como as outras espécies invasoras, fosse alvo de um maior acompanhamento, que fosse mais bem estudada, para se perceber os danos que pode causar, quer às outras espécies de aves, quer aos ecossistemas em geral, porque
às vezes pode estar a haver novos fatores de desequilíbrio causados por esta espécie que nós não sabemos que existem porque nem sequer foi estudado. Portanto, fica aqui um bocadinho um desafio para o futuro. É suposto haver planos de ação também para as espécies invasoras, até agora não há, mas como acontece com outras espécies invasoras, enquanto nós não fazemos nada, elas vão continuando a sua expansão, como este mapa evidencia. Está online no site onde está o novo Atlas, que é o lista vermelha das aves.pt. Vamos terminar com a ficha síntese. O tecelão de cabeça preta, como vimos, é nativo da África subsaariana, foi introduzido na Península Ibérica e está presente em Portugal e Espanha. Em Espanha, os primeiros registros foram, como vimos, em 1993, quando uma ave é capturada numa sessão de anilhagem na zona de Doñana, e atualmente a área de distribuição tem um núcleo mais importante nas marismas do Guadalquivir, onde, segundo o Atlas espanhol, já atinge milhares de casais, e depois tem um núcleo secundário na zona de Málaga. Em Portugal, os primeiros registros foram em 1996 na Barroca, Alcochete, e atualmente a espécie está presente no Baixo Tejo, mais ou menos desde a Golgã ou de Torres Novas até ao estuário, está presente no litoral do Algarve e depois de forma mais pontual também no litoral centro. Particularmente os dois locais onde já pode ser considerado regular são o Paulo da Tornada nas Caldas da Rainha e a Barrinha dos Moris, que fica entre Espinho e Ovar. Verificamos que a espécie se encontra em expansão nestes dois países, portanto em Portugal e em Espanha. Os riscos, como eu referi, não são conhecidos, porque não há um estudo desta espécie que permita já ter claros quais são os riscos que esta espécie pode estar a causar, e atualmente este tecelão está listado no Decreto-Lei 92/2019 como espécie invasora em Portugal. Terminamos assim este webinário dedicado a mais uma espécie invasora, em que procuramos aqui fazer um bocadinho o ponto de situação atual desta espécie e descrevemos alguns aspectos relacionados com a identificação e com a distribuição nas regiões de origem. Fico, como sempre, à disposição para as vossas questões. Muito obrigado.